Olá pessoal, estamos começando mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito discutido no Hospital de Câncer de Barretos, que é a tal da humanização da saúde. Para isso, a gente está aqui com uma doutora que não é médica, é uma doutora advogada, Márcia Araújo Sabino de Freitas. Márcia, você também é mestra, né, em Direito, está fazendo doutorado, mas a gente no Brasil tem o hábito cultural de chamar advogados de doutores, né? É isso mesmo. É, acontece. E você dá aulas em faculdades e você cuida de módulo de deontologia e de bioética. O que é deontologia? Bom, eu acho que são duas perguntas um pouco diferentes. A deontologia é uma parte da filosofia que estuda um pouco as decisões e valores morais. Isso se aplica muito na parte profissional, e aqui a gente fala dos médicos, porque os médicos enfrentam, claro, na clínica, no dia a dia, várias decisões difíceis e valorativas. Então, existe uma área que estuda essa tomada de decisões, esses valores que são colocados ali na relação médico-paciente. E a bioética, né, eu acho que essa é a próxima pergunta sua, já estou me adiantando, ela pode ser definida, eu acho uma definição interessante, como aquela área que estuda aqueles conflitos, aquelas questões éticas que surgem para o ser humano, tanto quando ele olha para o biológico dentro de si mesmo, então muitas questões relacionadas à área da saúde propriamente, quanto quando ele olha para o biológico ao seu redor. Então, questões relacionadas ao meio ambiente também, que isso também impacta até em saúde, mas são questões mais globais, de ecologia e etc, né? Então, que hoje a gente tem um pouco mais de consciência do que há alguns anos atrás. Ainda bem. Mas voltando à deontologia, a gente pode dizer que ela é uma reflexão mesmo sobre essas decisões. E muitas vezes um médico de emergência, por exemplo, ele tem que tomar essa decisão muito rapidamente, né? Sim, é engraçado porque, e é por isso até que é bom existir um certo treinamento, um certo conhecimento nisso, porque às vezes as decisões têm que ser tomadas muito rápido, não dá tempo de consultar um especialista, procurar mais informações, mas a gente também diz que em emergências são situações tão peculiares e tudo tão urgente que muitas vezes não tem muito tempo de digamos, compartilhar informações, de refletir devidamente, mas não que seja suprimida, né, a ética naquele momento ou qualquer discussão em bioética naquele momento. Às vezes deixa para passar as informações para o paciente, para a família, depois, quando a pessoa já está a salvo, né, já está consciente. Então, mas são realmente momentos peculiares. E essa reflexão sobre a ética, sobre, né, a deontologia, você leva para a sala de aula, você como docente, como professora. Sim. Você leva isso para uma sala de aula. Mas você dá aula para faculdades de medicina, para cursos de medicina? Sim, sim. É? Hoje acho que tem crescido muito, a gente passou por um período, principalmente depois da Segunda Guerra, eu diria no mundo inteiro, assim, de um cientificismo muito forte na medicina, então ficou muita tecnologia, muita especialização e acho que foi se perdendo um pouco a noção da pessoa, a noção do cuidado, que antigamente, né, antes da Segunda Guerra principalmente, a gente tinha os médicos que iam na casa das pessoas, eram os conhecidos. O clínico geral a gente até mesmo, tenta né? voltar com essa ideia hoje, com o programa Saúde da Família, né, Estratégia Saúde da Família. Mas o médico era muito mais próximo dos pacientes. Depois que surgiram os hospitais e todos os exames diagnósticos e tudo, e vamos poupar tempo, então, em vez do médico ir de casa em casa, tomar um cafezinho, como a gente estava falando, né? Agora ele enfileira um monte de paciente, a agenda cada vez mais apertada, né? Então, houve um afastamento, assim, dos médicos, da comunidade, dos pacientes, do mundo do hospital, que passava a ser um mundo completamente estranho. Antes o médico ia na casa do paciente e eles conheciam bem, né, qual era a família, o ambiente dele. E, de repente, o paciente é colocado num lugar que tem... Frio. Né, um frio, que tem seu próprio vocabulário, tudo, não entende nada que está acontecendo. Então, houve um distanciamento e já se percebeu isso, né, como um problema mesmo, porque e a bioética vem muito exatamente atrás desse problema, vem muito tentando unir como uma ponte, né, como diz, né, a literatura, uma ponte entre as humanidades e as ciências biomédicas para tentar fazer um rumo melhor para a humanidade, para as pessoas. Então, se tinha esse descolamento muito grande, a medicina muito cientificista,
A ideia agora, e o CFM, tá todo mundo correndo atrás disso, o CREMESP, agora saiu na prova do CREMESP, tem um capítulo de bioética. Os conselhos de medicina, né? Para a gente Sim, traduzir para quem desculpa, são os conselhos de medicina. Tá vendo, os eles estão conselhos correndo que atrás regulamentam disso, a profissão, né? porque houve muitas reclamações de pacientes que foram mal atendidos e toda uma questão em torno também, né? Depois a gente vai falar de humanização, né? Mas os médicos também não estavam, chegou a um ponto que eles também nem sempre são muito bem tratados ou muito bem acolhidos no lugar que eles mesmos trabalham. Porque a gente fala muito do acolhimento ao paciente, da receptividade, da recepção a esse paciente, mas a gente esquece que o médico é um ser humano também. Exatamente. E tem os seus conflitos. Exatamente. Também, né? Às vezes ele é colocado num sistema, e a gente está falando de SUS também, né? Quando a gente fala de sistema, é um sistema cruel, que é o SUS, e ele é colocado, aquilo é daquele jeito, ele tem que reproduzir, e ele não consegue interferir nesse sistema. Eu imagino a angústia que ele também leve para casa, né? E é por isso que a gente fala de bioética em prol da humanização da saúde, que é tentando trazer aproximação de novo das humanas e das biológicas, mas tentando entender a pessoa, principalmente, não só mais como um conjunto de células, aquela parte do corpo biológico, porque até o conceito de saúde que a Organização Mundial da Saúde adota hoje não é mais só calcado em ausência de doença, né? Inclui todo um bem-estar psicológico, Qualidade emocional, mesmo, né? social. E aí, por isso também, você foi bem no ponto, a humanização da saúde, para o Ministério da Saúde, ela olha as duas pontas, tanto a do paciente quanto do profissional. Então, a humanização da saúde pressupõe a humanização do processo de trabalho. E é muito claro porque, né, como você vai querer que um médico, né, um enfermeiro, os profissionais de saúde recebam bem uma pessoa, deem acolhimento, se eles também não se sentem acolhidos, se eles não se sentem respeitados, se o ambiente de trabalho não é adequado, se eles não podem influenciar, às vezes, né, em algum tipo de tomada de decisão, eles não têm opinião nenhuma no lugar. Então, quando o Ministério da Saúde vem com essa estratégia da humanização da saúde, eles pensam em melhorar a qualidade da atenção, né? A prestação do serviço de saúde, a promoção da saúde. Mas ele olha e fala, olha, a única forma da gente fazer isso é se a gente investir nos sujeitos desse processo de produção de saúde. Os sujeitos são os dois lados, né? O paciente e o médico. E o médico, né? Agora, você fez direito. Sim. Eu te apresentei aqui no começo como doutora advogada. Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Você é mineira? Sou mineira. É de lá. E depois fez um mestrado na USP, São Paulo. Isso. E agora está fazendo um doutorado também na USP. Também. Tá. O que te levou para essa área específica? E por que é uma advogada que trabalha essa questão ética, bioética dentro de uma sala de aula, de uma formação de um médico? Eu acho que teriam vários motivos, assim. Primeiro, talvez desde criança mesmo, a minha mãe é professora, e ela era professora na escola de enfermagem da UFMG, ela está aposentada hoje. Então, eu já cresci naquele ambiente acadêmico, sabe? Eu era aquela criança que a mãe levava para a escola e para a universidade, né? E ficava o dia inteiro na universidade. E tinha a ver com saúde. E era a área da saúde, exatamente. Então, eu ficava o dia inteiro na universidade, eu saía da escolinha de tarde para o trabalho com a minha mãe e ficava o dia inteiro ali brincando. E querendo ou não, brincadeira não se acostuma com o ambiente, tanto que até hoje eu me sinto muito bem em universidades. Eu gosto de visitar universidades, gosto de estar ali, eu gosto do ambiente. E eu, bom, por circunstâncias que eu também não sei nem muito explicar bem, mas eu resolvi fazer direito, eu olhava para aquilo e achava que era a área do conhecimento que eu menos entendia qualquer coisa. Então eu falava, acho que eu tenho que saber alguma coisa sobre isso, porque é importante, né, a gente saber como a sociedade funciona, o Estado brasileiro, saber as regras, como se portar, como se defender, né? Eu falei, eu acho que é a área do conhecimento que eu menos sei qualquer coisa, e eu sempre fui muito curiosa. Então, eu acabei indo por esse lado. Só que eu nunca deixei a área da saúde de lado, porque eu sempre gostei, e acho que essa herança que também eu carreguei, né? E eu acabei vendo também uma atuação muito útil, assim. Então, como advogada, né? Claro, os advogados são necessários, têm uma atuação importante, mas eu senti que como professora e na universidade, como acadêmico, como pesquisadora, eu poderia fazer mais. Eu acho que se a gente... A função do professor não é exatamente ensinar, né? Ficar passando um monte de informação. Eu acho que é mais despertar as pessoas, né? Então, se eu te fizer interessar por algum tema numa sala de 30, se um aluno se interessar por estudar, por conhecer mais, eu acho que a gente já fica satisfeita. E eu acho que a gente tem um potencial de mudança maior quando a gente trabalha
Bom, na área da saúde faltam pessoas, como você tinha conversado antes, faltam pessoas que vêm do meio jurídico, que tem relativamente poucas pessoas também no Brasil ainda estudando bioética, que é uma área relativamente nova. No Brasil começou nos anos 90. Então, Bem nova, né? Então, em termos históricos, muito nova. Em termos históricos é bem nova, né? Tem bastante gente estudando, mas é relativamente pouco se a gente for pensar até o tanto que é nova área no Brasil. Então, e quando a gente entra numa sala de aula ou numa conferência, uma palestra para um público que é leigo em direito, mas precisa daquelas informações, eu acho que a gente se sente ainda mais útil. E trabalhando, por exemplo, aqui num hospital SUS, um hospital de câncer, que tem todo um projeto maravilhoso, você se sente gratificado de poder ajudar em alguma coisa, né? Seja dando uma opinião na humanização, o que pode ser feito. E aqui a gente costuma dizer que é um exemplo de humanização. Eu quero saber se você concorda com isso. Tendo a teoria tão vivenciada, né? Que você estuda, você dá aula, você tem a teoria muito próxima de você. E conhecendo a prática aqui, mas essa pergunta eu vou te fazer no próximo bloco. Tá bom. A gente vai para o intervalo agora, daqui um minutinho a gente volta para discutir um pouco mais sobre essa história da humanização na saúde. Daqui a pouco a gente volta. O Clube de Desbravadores é uma entidade voltada para crianças de 10 a 15 anos ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só no Brasil, o órgão tem mais de 168 mil membros. Através de uma parceria com o Hospital de Câncer de Barretos, o clube iniciou uma ação de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. A mobilização consiste na distribuição de um informativo para a população, desenvolvido numa linguagem acessível para permitir que mais crianças sejam atendidas a tempo pelos centros de referência. Nesse carnaval agora, eu estava fazendo uma reunião de acampamento com várias pessoas num seminário, chamado Seminário São João Batista, na cidade de Luzerna, uma cidade pequena no oeste catarinense. E ali nós estávamos então com mais ou menos umas 200 pessoas e eu fiz o desafio com eles para a gente cobrir toda a cidade, uma cidade pequena, mas entregar em cada casa esse folheto justamente para ver a reação das pessoas e se as pessoas compreendiam exatamente qual era a magnitude desse desafio. A gente descobriu várias coisas. Primeira delas, a população não tem conhecimento sobre diagnóstico, sobre essas coisas, não tem. Então, o folheto vai vir exatamente em cima da necessidade. As pessoas não têm conhecimento, não sabem o que é o sintoma de câncer, quais são os sintomas e tudo. Segunda coisa que a gente descobriu nessa campanha que nós fizemos nessa cidade é de que parece que cada 3 ou 4 casas, uma tem um histórico de ou uma criança da casa ou um parente que tem câncer infantil. Então, a necessidade é grande, né? E a outra coisa que nós acabamos de descobrir é de que as pessoas que tiveram algum efeito com algum parente que teve câncer ou coisa assim, a gente, com dor no coração, descobriu que se ele soubesse dos sintomas antes, poderia, quem sabe, ter salvo a criança. E aí entra o Passos que Salvam, que realmente isso aqui não é uma campanha para dizer assim, olha, vamos fazer uma campanha para as pessoas saberem que existe câncer infantil. Na verdade, a gente acredita que muitas crianças vão ser salvas pelo fato de receberem antes o tratamento. Nós estamos de volta com o programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, hoje conversando com a Márcia Araújo Sabino de Freitas. Ela que é advogada, mestra, agora vai ser doutora, e nós estamos falando um pouco sobre bioética, e sobre essa história da humanização na saúde. Eu terminei o bloco anterior te falando que o Hospital de Câncer é considerado um exemplo de saúde humanizada. Até mesmo porque, infelizmente, nesse país a gente tem muitos poucos exemplos. Né? São pouquíssimos os lugares que a gente tem uma acolhida, que a gente tem a tentativa de se colocar na prática o que você estuda na teoria. Você visitando o hospital, você vê que a teoria ainda está longe da prática? Como é que é? Assim, para voltar um pouquinho atrás, né, a humanização da saúde, o que ela é para o Ministério da Saúde, é uma intervenção no processo de produção de saúde, buscando, claro, melhora da qualidade desse processo, e é uma intervenção que busca investir nos sujeitos, como eu te falei, principalmente no diálogo. Então, no diálogo entre os profissionais e os pacientes, mas também entre os profissionais e a instituição e entre
todos eles e o controle e o próprio sistema de saúde, o SUS, por meio do controle social. Então, humanização da saúde, quando a gente fala isso no Brasil, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, é uma coisa um pouco mais ligada numa rede, que é difícil a gente colocar instituições, digamos, um pouco de forma isoladas. Mas existe, o Ministério da Saúde tem uma espécie de certificado de hospital humanizado do SUS, são pouquíssimos hospitais no país que têm esse certificado. O Hospital de Câncer de Barretos ainda não tem esse certificado, mas eu acho que é uma coisa legal que a gente vê aqui. Primeiro que é um hospital que prima por tentar ser diferente, de fazer de tudo para o bem-estar das pessoas que estão internadas, que estão, né, passando pelo hospital. Então, ele tem uma postura muito interessante que é de buscar isso. Então, só de ele estar aberto para a humanização e querer isso, e ele já tem ações muito legais, né? Então, tem vários programas que a gente vê né, até uma parte de diversão, de alegria, tentando... E ele foi fundado, né, com essa base lá atrás, né? O Hospital do Amor, desde quando ele nasceu. Sim. É um compromisso... às vezes a gente fala assim, é piegas. Não, é muito sério esse compromisso, né? E é bonito e faz muito efeito, porque a gente vê que tem pesquisas, tem estudos realmente comprovando que esse bem-estar psicológico, além do conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, que agora também considera essa parte, né? Mas mesmo esse bem-estar psicológico, ele afeta a saúde biológica, física. Então, ele faz as pessoas realmente melhorarem ou piorarem se elas estão muito depressivas, né? E o hospital tem uma política muito legal nesse sentido. Você vê até fisicamente, assim, você entra no Hospital da Criança, fica encantado, né? É lindo. Então, dizem que as crianças não querem sair de lá, né? Choram para ir para casa. Parece um shoppingzinho, né? Choram para ir para casa, que lá eles têm todos os brinquedos, pessoas para brincar. E os pacientes adultos também, né? Tem pessoas que vão conversar, que tocam violão, que pegam na mão. Então, tem um carinho especial no hospital com os pacientes. Mas eu acho que tudo pode ser sempre melhorado. Talvez o hospital busque algum dia ter o título de Hospital Humanizado do SUS, né? Que também é um título novo, né? A política de humanização pelo Ministério da Saúde começou em 2004. Então, é coisa de 10 anos. E como é que são esses protocolos que um hospital deve seguir para conseguir um título desse? O SUS avalia o quê, afinal de contas? Isso falando de um país onde falta remédio, onde as pessoas chegam no hospital e falta, às vezes, o material para atendimento básico, né? Nisso o Hospital de Câncer acho que pode se gabar de ser um dos melhores do SUS e foi classificado como o melhor no estado de São Paulo do SUS, o melhor, né? já, então, 2 anos já. Mas o que assim, o SUS imagina, idealiza? Ele vai olhar exatamente o que a gente estava falando. Então, a humanização de todo o processo, né? E pode ser que o pessoal nunca tenha pedido, mas eles já teriam até todos os requisitos, né, para ter o título. Mas eles vão olhar todo esse processo de humanização do trabalho. Então, que envolve uma questão de cogestão, o trabalhador sendo ativo no próprio processo de trabalho e a parte do paciente também. E tem um checklist, assim, no Ministério, eles têm umas diretrizes, um material bem explicadinho, como, né, proceder, digamos, para conseguir esse título. Então, são várias ações, por exemplo, ter fóruns para os profissionais e a instituição conversarem, os profissionais entre si e os profissionais com a instituição. Por quê? Por exemplo, acontece um caso de um paciente ter uma reclamação que foi mal atendido, né? Foi tratado de mau jeito, não foi bem acolhido. E aí, né, numa instituição que não seria humanizada, o que acontece é o hospital chegar e já bater de frente com os médicos e falar: o que vocês estão fazendo não é para atender desse jeito, tem que atender bem, não é dessa forma. E um hospital que seria humanizado, né, eu acho que o hospital está caminhando para isso, eles já têm uma outra forma de conversar. Eles falam: olha, médico, o que eu, instituição, posso fazer para que você dê o melhor do seu trabalho, para você prestar o melhor acolhimento? Aí a compartilhar mesmo, né? A conversa já começa a ser em outro nível. Porque senão a tendência é cada um defender o seu lado e ficar se acusando. Né? Na e aí o médico fala: mas é porque o hospital, a agenda é muito apertada, faltou tempo, e aí vira uma acusação atrás da outra, né? Então, o Ministério precisa verificar que existem espaços para esse diálogo de forma muito aberta. É um ponto. Um outro ponto que eles consideram, são coisas até relativamente simples, quando a gente for parar para pensar, é mais uma mudança na cultura da instituição mesmo. Então, a diminuição no tempo de espera de filas. Porque o que é muito comum nos hospitais do SUS é
não se pode perder a agenda, claro, é SUS, você está com um monte de gente para fazer exames, uma agenda apertadíssima, você não pode marcar cada um de meia hora, 3 pessoas faltam, você fica a tarde inteira sem atender ninguém. Então, o que geralmente os hospitais fazem, é uma cultura mesmo, marcar todo mundo para determinado horário, então todo mundo é marcado ao meio-dia e faz pela hora de atendimento. Aí uma solução possível para isso, então o que acontece com um problema desse? Às vezes um paciente Eu chego meio-dia e sou atendida às 6 da tarde. Exatamente. E você está de jejum desde o dia anterior. E fico naquele ambiente hospitalar, né? Sem notícias, porque as pessoas também não vão falar, olha, a gente marcou meio-dia, mas era por hora de chegada, tá? Então, uma das coisas que pode ser feitas é, olha, vamos estudar a agenda e pensar em racionalizá-la de alguma forma. Então, ainda que as pessoas esperem um pouco, mas uma coisa é esperar 1 hora, outra coisa é esperar 7 horas, concorda? Em jejum, uma pessoa que veio de outra cidade, às vezes de outro estado ainda, viajando. Então, programar a agenda, olha, a gente marca grupos de pessoas que a gente já sabe que estatisticamente não tem furada aqui. Vai atrasar um pouco? Vai, mas vai atrasar bem menos. Vai atrasar 1 hora, 2 às vezes, mas não atrasa 6, 7 horas. E também tentar organizar para a pessoa fazer todos os exames num único dia, se for possível. Ou o máximo de exames possível num dia. Porque acontece muito nos hospitais, simplesmente por falta de atenção com a agenda, né? As recepcionistas, as secretárias marcam e não sabem que a pessoa mora em outro estado. Que é desburocratizar mesmo, né? Que é assim, sempre foi feito assim. E é olhar para esse processo de uma outra maneira. E qual o problema dessa fila, por exemplo? Por que o Ministério da Saúde deu uma atenção especial ao tempo de espera? É claro, ninguém gosta de perder tempo, mas o grande problema dela é que a pessoa chega ali com fome, né, desde meio-dia, achando que ia ser atendido meio-dia, atendido 6, 7 da noite. Ele chega, na hora que ele encontra com o médico para consulta ou para um exame diagnóstico, ele chega furioso. E o médico, às vezes, já está cansado também, porque é o último paciente do dia, ele tem, né, uma rotina, às vezes, muito cansativa, muito trabalho, muita coisa. Então, imagina 2 pessoas naquele momento que era para ser aquele momento mais importante do diálogo, da troca, de tudo isso que a gente fala de humanização. Da verificação mesmo, né, do problema. Os 2 estão cansados, um está bravo, está querendo jogar o hospital pela janela, ele vai descontar tudo naquela pessoa que atender ele. Então, esse é um dos piores problemas do tempo de espera, é que você acaba prejudicando o momento importante da consulta. E a consulta, ela é um momento de informação, né, de troca. É um momento de E a gente trocas. percebe que isso hoje é uma coisa que quase se perdeu, né? Como você disse, a especialização, o olhar o outro como curar a doença e não o paciente como um ser humano integral, isso foi se perdendo com esses sistemas aí que são nada humanizados, né? E também com o próprio tempo deixado, né? Quando está em instituições, principalmente em hospitais, clínicas, com tempo deixado para consultas, né? Então, em consultas particulares, as marcações ainda são de meia hora, às vezes dependendo do médico, 1 hora, mas no SUS, em geral, o tempo de consulta é muito exíguo. Dá para poder atender o máximo de pessoas e mesmo assim a espera é grande, né? Então, é um problema, porque às vezes o profissional até quer conversar, o paciente até quer conversar também, mas eles não têm tempo. Ou às vezes não conseguem, então uma dificuldade muito grande também em relação à linguagem, em relação à educação. Então, num país, né, que, por exemplo, é mais fácil você conseguir um encontro de qualidade num país que tem um nível educacional bom, que já investiu naqueles cidadãos, que eles já praticam cidadania realmente. Agora, num país que as pessoas têm tão pouca educação, é difícil, às vezes até para o médico compreender em que patamar que aquela pessoa está. E às vezes o médico fala várias vezes, a gente vê casos que parece até engraçado, mas é triste, né? Então, ele explica, anota, olha, esse comprimido você toma de 8 em 8 horas, uma vez depois de cada refeição. Aí quando o paciente retorna, o paciente estava tomando remédio 8 da manhã e 8 da noite. Confundiu as cores das pílulas, tomou tudo errado. Então, isso é muito comum, infelizmente, né? Então, infelizmente, a saúde, a qualidade do processo de saúde também depende de vários outros fatores que envolvem problemas grandes do país inteiro, né? Envolve uma questão de educação, envolve uma questão de saneamento básico. Então, como que a gente pode ter um super hospital que tem uma atenção de complexidade de excelência, faz cirurgias, né, com microrobótica, aquela coisa toda, e, de outro lado, o menino está ali brincando na beira do esgoto.
Porque no bairro dele não tem saneamento. Porque ainda. no bairro dele não tem saneamento e a verba para a saúde, é claro, não vai para o saneamento. Então, que adianta construir posto de saúde, hospital, médico, colocar tudo e o esgoto está ali. Né? E a água não ser de qualidade, né? Eu quero conversar com você também, você está falando das diferenças de país para país, e é lógico, por você ser advogada, eu não vou deixar passar a história de que a medicina, por exemplo, nos Estados Unidos, ela está muito ligada ao direito. Lá tudo vira processo. Né? E eu quero tocar um pouquinho nesse assunto, a gente volta no próximo bloco e ver como é que está o Brasil em relação a isso, aos processos ainda nessa área, tá bom? Daqui um minutinho a gente volta, fique conosco. Você sabia que a unidade de Jales do Hospital de Câncer de Barretos possui uma farmácia de quimioterapia? É lá onde os medicamentos quimioterápicos são manipulados para que os pacientes recebam sempre a medicação nas quantidades e condições ideais para consumo. A farmácia conta com farmacêuticos dedicados e uma capela de fluxo laminar para garantir a esterilidade durante a manipulação. Diariamente, são preparadas mais de 200 bolsas de infusão entre medicamentos que devem ser administrados antes e depois do procedimento quimioterápico. Cada detalhe é pensado para que nossos pacientes tenham sempre um atendimento humanizado e a melhor infraestrutura possível. Nós voltamos com o programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, hoje entrevistando a doutora Márcia Araújo Sabino de Freitas, grande nome, né? A doutora Márcia que é advogada, a gente está falando um pouco sobre bioética, sobre humanização da saúde, sobre o refletir sobre essas relações, né? E aí, no bloco anterior eu estava falando que a gente tem uma cultura diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Você falou sobre as nossas dificuldades culturais e educacionais. Existe um país que é meio que espelho para o mundo, porque é desenvolvido, mas que as relações na medicina também são bem esquisitas. Porque o que tem de processo, porque o médico tocou na pessoa, no paciente, antes de atendê-lo. Para a gente é muito estranho quando a gente ouve falar nisso, né? Na verdade, o caso dos Estados Unidos é tão peculiar e tão conflituoso tudo lá, que foi lá que nasceu a área que nós chamamos de bioética hoje, nos anos 60 e 70, né, naquele contexto de movimentos sociais que se questionava autoridades constituídas de todos os tipos, né? Então, aqueles movimentos estudantis que buscavam direitos civis, direitos das mulheres, direitos dos homossexuais, direitos dos negros, foi tudo naquela época, e também se questionou toda a forma de autoridade constituída, desde o pai de família, o padre, o governador, a polícia, mas também o chefe do asilo, o médico. Então, e para uma série de questões que houve muito lá, uma relação com a mídia científica muito infiltrada na sociedade, vários escândalos que apareceram no pós-guerra, pós-segunda guerra. A guerra foi um grande divisor de águas, assim, porque tudo antes era, como eu te falei, né, a medicina era mais próxima da comunidade e a pesquisa também era mais próxima da comunidade. Eram pesquisas, mesmo os médicos, quando faziam pesquisas, eram pesquisas de pequena escala, que faziam ali na comunidade para resolver umas doenças da própria comunidade, aquela coisa que o pesquisador, ele mesmo testava a droga nele, no filho, na esposa. E depois da guerra, aquele esforço de guerra, eles já começaram a fazer pesquisas de grande escala, com muito dinheiro vindo do governo. Essa coisa do migrar para guerrear fez com que as doenças também saíssem daquela comunidade e ganhassem o mundo, né? A gente teve a globalização também das enfermidades, né? Foi, mas também mais que isso, e a gente até vê, até hoje, assim, os Estados Unidos, eles investem muito em pesquisa com fundamento em segurança nacional, né? Por isso o NIH, que é o grande órgão de pesquisa, de financiamento de pesquisa nos Estados Unidos, em 2015 ele tem orçamento agora de mais de 60 bilhões de dólares, fora os extras que eles recebem. Então é muito dinheiro.
Isso foi se afastando do pesquisador, não é mais aquela pesquisa que ele conhece, né? É amigo do sujeito de pesquisa ali, da cobaia, entre aspas, né? Todo um distanciamento do médico em relação aos pacientes, aos sujeitos de pesquisa, aconteceu exatamente depois da Segunda Guerra Mundial. Isso gerou um caos muito grande, uma desconfiança, escândalos em relação à pesquisa, porque exatamente esse distanciamento gerou abusos. Muito dinheiro sem controle ético nenhum, gerou vários abusos, foram vários escândalos. E daí é que a gente fala que a bioética nasceu de um escândalo. E a sociedade americana, que você estava me falando, ela tem uma cultura muito diferente em relação a processos, em relação a noções de autonomia e liberdade do que nós temos aqui no Brasil. Então, é uma cultura, claro, é muito mais litigante, né? Os advogados são muito mais presentes na vida das pessoas, tem uma quantidade grande, aliás, de advogados por habitante nos Estados Unidos. E existem algumas noções que nós não temos. Então, você falou do toque, né? Nós não podemos nem tocar. É porque eles têm uma noção que nós não temos, que é a da battery, não existe nem tradução. É uma noção do toque indesejado. Então, é como... O não autorizado. Não autorizado. É como se um toque indesejado ferisse aquela instância mais íntima da pessoa, que é o próprio corpo. Fosse uma invasão. Fosse uma grande invasão para ela. Então, seria algo... brasileiro é o latino, que sai latino beijando, abraçando todo mundo, né? Inclusive a atendente do hospital, a enfermeira, aquela coisa. A gente já está mais acostumado, já não existe esse problema tão grande. Então, para nós é difícil compreender isso, né? Porque a cultura é completamente diferente. A cultura é diferente. Mas no Brasil também os médicos já têm muito medo de processo, né? E é um mundo tão desconhecido do direito que, às vezes, por puro desconhecimento mesmo, já se gera muito medo, muita ansiedade. Então, quando acontece um processo administrativo ético nos conselhos de medicina, por exemplo, é uma ansiedade sem precedentes para um médico. Você fez um mestrado que fala disso, né? Que eu vou até ler aqui, porque eu não entendi quase nada, a aplicação de termos de consentimento para pacientes com transtornos mentais. Traduz isso para mim, por favor. Vamos começar aqui. O que é o consentimento informado, né? Depois, lógico, o consentimento é bom esclarecer que não é o simples assentir, concordar ou discordar com algum procedimento médico. Isso era até uma noção bem antiga, né? Exatamente antes da bioética. Hoje, o consentimento informado ele é entendido como um processo de tomada de decisões compartilhadas, né? Que envolve um respeito mútuo, troca de informações. É ser ativo ali naquelas decisões. O médico tem... Porque assim, para a gente entender, não existe um caminho, né? Sim. O médico ele tem vários caminhos. Ele pode optar pelo tipo de medicação aqui no Hospital de Câncer, pelo tipo de tratamento mesmo, que normalmente é um tratamento mais a longo prazo. E o paciente ele não precisa aceitar aquilo passivamente. Ele pode querer mais informações, querer uma segunda opinião, discutir aquilo, né? Pelo menos... Ser mais ativo. Pelo menos querer mais informações para entender o que está para acontecer com ele, né? Pode ser que às vezes o caminho seja basicamente um só, ou não tratar, mas geralmente até existem algumas opções. Olha, Sim. Pode não ser tão efetivo, mas às vezes considerando, né, determinadas questões daquela pessoa, né, do cotidiano, do trabalho que ela desenvolve, pode ser que seja uma saída melhor para ela. E uma questão valorativa que é muito importante. Então, cada pessoa escolhe ao longo da sua vida, né, com base nas suas experiências, na sua história de vida. E até mesmo os seus conceitos religiosos, digamos com assim, tudo, né? Você escolhe os seus valores, que podem não ser os mesmos do médico ou de outras pessoas. Então, esses valores têm que ser, pelo menos, ouvidos, respeitados, né? Então, se a coisa puder caminhar de alguma forma que seja melhor para todo mundo, é sempre melhor. E tem comprovação também científica disso, de que quando o paciente participa mais do processo de tomada de decisões, ele não só fica mais esclarecido, então tende a não errar a medicação, a aderir melhor ao tratamento, porque ele entendeu melhor, ele concordou com aquele tratamento, então ele tende a aderir melhor, mas tende a funcionar melhor porque ele confia no médico. Então, o criado uma resultado relação... é melhor, é cientificamente comprovado. Tá, aí você complicou. Aí eu compliquei. Porque o processo já é complicado, e aí você passa isso para quem tem transtorno mental. Exatamente. E que aí há um grande preconceito nosso em achar que se a pessoa tem um transtorno mental, ela não está preparada para consentir ou para não consentir. E mais do que um preconceito. Para interferir nesse processo. E mais do que um preconceito, por que isso foi interessante para ser defendido numa faculdade de Direito?
Porque a nossa lei, né, o nosso Código Civil, ele entende que as pessoas que têm, né, transtornos mentais que a impossibilitam de exercer por si atos da vida civil, elas não têm capacidade para, por exemplo, fazer contratos. Ela tem que ter um tutor, ela tem que ter alguém que um assine por ela. Legal por elas. Mas aí, ok, então, né, claro, né, se a pessoa tiver uma demência leve, alguma coisa, ainda é mais fácil, né? Um Alzheimer transtorno leve. bipolar, uma coisa assim que a gente veja que em alguns momentos ela está completamente consciente, digamos assim. Né? Essa é uma outra questão. Mas pessoas que têm lapsos, né, de consciência e falta de consciência. Mas a questão e está até na Declaração de Direitos do Homem e da Biomedicina da União Europeia, mas no Brasil não, que a gente tem que tentar fazer com que essas pessoas participem o máximo possível desse consentimento informado, desse processo. Então, pode ser que ela precise ainda do representante legal, da pessoa que vai realmente, né, conversar e tomar decisões mais importantes com o médico, mas ela pode ter suas opiniões, seus valores, que ela também queira comunicar, ela pode ter suas dúvidas e ela também pode tomar algumas decisões propriamente, depende do nível de capacidade ou tanto que a doença atrapalha ou não. E ainda tem mais essa questão, né? Existem até, a gente fala de diretivas antecipadas no momento da morte, né? Que seria a pessoa deixar algumas questões de valores bem estatuídas para quando chegar o momento da terminalidade de vida que ela não pudesse manifestar aquilo estar ali. E existem também diretivas antecipadas psiquiátricas. Então, e a historinha que contam, né, como se fosse a primeira diretiva antecipada que a gente sabe da história, é no livro da Odisseia, do Homero, que é uma poesia grega, que Ulisses é um personagem que está um clássico mundial. Sim, está fazendo uma grande viagem e um momento ele passa perto de um rochedo que é cheio de sereias, que o canto das sereias, nós sabemos, elas enfeitiçam os homens e eles acabam morrendo porque vão para o mar. Então, mas ele ficou curioso com o canto das sereias. Então ele fez naquele momento, junto com os marinheiros da embarcação, ele fez o que a gente brinca que é uma diretiva antecipada psiquiátrica. Ele falou, olha, vocês vão me amarrar no mastro, todo mundo aí põe cera no ouvido para não escutar as sereias, para todo mundo passar ileso. Mas vocês vão me amarrar no mastro sem proteção para os ouvidos, mas vão me deixar muito bem amarrado. Eu vou gritar, na hora que eu escutar as sereias cantando, eu vou gritar, eu vou pedir para vocês me desamarrarem, para vocês me soltarem, mas vocês não vão me obedecer, porque eu não vou estar em estado mental compatível para poder tomar aquela decisão que eu estou pedindo. Então, e foi o que aconteceu realmente, e eles não soltaram, eles respeitaram a decisão de quando ele tinha lucidez e deu tudo certo. Então, isso pode acontecer também. Um dos maiores, talvez, a gente vê um exemplo bom é o Alzheimer, né? Sim. Que a pessoa vai perdendo aos poucos. A velocidade, evidentemente, muda de indivíduo para indivíduo, mas a pessoa, quando ela é diagnosticada, ela pode já tomar decisões imaginando, antecipando, como você diz, o que vem por aí. Sim, sim. No Alzheimer também pode acontecer, são casos mais difíceis, tem que olhar muito caso a caso, né? Existem até protocolos para analisar a capacidade da pessoa tomar algumas decisões no âmbito médico, né? Não são muito utilizados no Brasil, mas existem protocolos internacionais que são bem interessantes. Mas até pessoas com, por exemplo, nem você falou, um distúrbio bipolar, dependendo do grau, ela tem momentos que ela passa, às vezes, um bom tempo com uma lucidez bem razoável e ela entra numa crise. Mas ela já pode deixar alguma disposição para um momento de crise. Falar, olha, e durante a crise vocês não me respeitem, não respeitem o que eu falar de boca para fora. Decidir sobre a sua própria vida, independente da sua condição. Exatamente. Né? Muito interessante. Tem mais assunto que eu quero falar com você. A gente tem que fazer os intervalos. Tudo bem. Né? Você pode continuar conosco. Você pode também continuar conosco nas redes sociais, no nosso site hcancerbarretos.com.br. Lá você é redirecionado para Facebook, para Twitter, para todas as redes sociais em que o Hospital de Câncer está presente. A gente volta já já. A desnutrição ela pode ser caracterizada como a ingestão inapropriada de alguns alimentos e de alguns nutrientes essenciais. Essa má ingestão ela pode ser pelo baixo consumo ou ela pode ser também pela baixa absorção do nutriente que pode ser causada por alguma patologia, por alguma doença.
ainda encontramos um número grande de crianças hoje desnutridas, principalmente pela falta de acesso da população a alguns alimentos ricos nos diferentes nutrientes que o corpo precisa e também causados por algumas doenças. Por exemplo, o câncer, ele pode levar de 40% a 50% das crianças a desenvolverem desnutrição ao longo do tratamento. Uma criança desnutrida, ela pode desenvolver vários sintomas, como irritabilidade, ela pode ser uma criança mais ansiosa, além de ter um déficit de crescimento. Ela pode crescer menos do que as outras crianças não desnutridas, ela tem um peso também bem menor do que as outras crianças, acometendo também o crescimento dela ao longo da vida. Não existe um único alimento que vá prevenir a desnutrição. A gente sempre trabalha com uma alimentação balanceada ao longo da vida, sendo que os alimentos necessários nas diferentes fases da vida também são diferentes, evitando com que essa criança tenha alguma deficiência nutricional ou alguma ingestão alimentar abaixo do recomendado. Então, uma alimentação fracionada ao longo do dia, com líquidos, com frutas e verduras, previne a desnutrição infantil. Nós voltamos, programa Luz, Câmera, Ação contra o Câncer, hoje conversando com a doutora Márcia Araújo Sabino de Freitas, ela que é advogada e tem uma dedicação às questões éticas da medicina que virou aí, né, seu motivo de mestrado, de doutorado. Teu doutorado é sobre o quê? Você continua aprofundando a história aí das decisões, né, da participação nas decisões de quem tem transtorno mental? Não de transtorno mental agora no doutorado, mas é a questão das informações, o quanto elas são compreendidas, e eu continuo entrando por aí. E houve uma época, eu acho que a gente, né, a minha geração pegou muito essa época, e você falou isso, por exemplo, quando você citou, quando a gente falou dos Estados Unidos, em que o médico tinha o poder absoluto e era inquestionável. Né? Qualquer decisão que ele te dissesse, qualquer medicamento que ele te passasse, tinha que ser você baixava a cabeça e obedecia, sem questionar. Né? Essa época acabou ou ainda dentro da nossa cultura existe essa figura do médico Deus? Essa figura do médico Deus, inclusive, é um problema para os próprios médicos. Né? É um fardo muito grande você ter que carregar essa expectativa de super-herói, de ter que ser perfeito, de saber tudo. E eles são humanos, como a gente estava dizendo aqui, né? Mas isso, a gente, eticamente, a gente está hoje num paradigma, assim, de tentar equalizar mais os sujeitos da relação, então médico, pacientes, outros profissionais. Quando eu falo médico, são vários profissionais de saúde também. Mas a verdade é que a gente não está realmente no momento em que paciente e médico conversam como iguais, até por questões de educação, de tudo que a gente conversou. Ainda existe uma medicina muito paternalista e por vários motivos, é como você até falou, é mais fácil, né? Olha, em vez de ficar nesse bate-papo, conversar e compartilhar tudo, ainda mais se a pessoa é mais simples, não entende nada, fala é isso aqui, pronto e acabou, né? Mas a gente tem visto por várias pesquisas que isso não funciona muito bem e que a forma mais dialógica, mais aberta, mais humana é melhor para a saúde dos sujeitos. E acaba sendo melhor até para o trabalho do médico, acredito eu. Porque né? é mais eficiente, né? Mais a gente eficiente. percebe, por exemplo, até mesmo no hospital, na recepção, ali na espera do ambulatório, às vezes a mulher está ali na fila, aguardando, e ela fala, ela conta o problema dela para a vizinha, ela conta o problema dela para o amigo, para o acompanhante do outro paciente, fala e conta em detalhes. Tudo que ela sente, como é que nasceu a suspeita, tudo. A hora que ela entra no consultório, ela fica muda. E aí ela responde as perguntas do médico com sim e não. E aquela riqueza de detalhes que pode ajudar no diagnóstico, na decisão do tratamento, se perdeu lá na recepção, porque na frente da figura, né, mitológica do médico, ela fica retraída. E isso só atrapalha, né? Atrapalha até no diagnóstico, como você disse, porque quem vai passar as informações para o médico, claro, existem exames diagnósticos também que ajudam bastante, mas a anamnese, né, o exame clínico, a conversa com o paciente ainda é muito importante. Então, realmente, o médico também perde informações muito preciosas, né, para fazer o diagnóstico. E isso é falta de humanização, né? Isso também é falta de humanização. Sim, é uma decorrência, né?
Agora, o SUS hoje, como você disse, está preocupado. A gente fala o SUS como se fosse uma pessoa, né? Mas é uma instituição, a gente sabe que é um sistema amplo, que está num país plural, né? Que a realidade do nosso estado, da nossa cidade, é diferente da realidade do estado vizinho e principalmente de um estado mais distante, né? Como é que consegue se implantar na prática? Como é que essas discussões que hoje você tem em sala de aula, que hoje você tem essas informações nas teorias, nos fóruns, como é que ela consegue ir lá para o postinho do Nordeste? É muito difícil, é muito difícil. Porque aí a gente já entra com questões que não são só de bioética, de humanização, mas são questões do próprio sistema. Primeiro, eu faria um grande elogio ao SUS, porque ele é um sistema, ele é um projeto muito ambicioso, muito bonito, ele se propõe a atendimento universal de todas as pessoas, sem distinção, e atendimento integral, ou seja, para qualquer tipo de males e doenças que acontecer, inclusive questões de vigilância sanitária, tudo isso é o SUS que toma conta. É muito grande, é muito amplo o projeto. E ele é relativamente novo, ele surgiu na Constituição de 1988. Então, para um sistema dessa magnitude, num país desse tamanho, com tantos problemas, desigualdade social, a gente pode dizer que ele é bastante jovem ainda, o SUS. E tanto que várias normas, coisas importantes ainda estão sendo desenvolvidas, né? Toda a estrutura. Na parte de saúde mental também, a gente teve a reforma psiquiátrica, né? Os movimentos em geral do mundo aconteceram por volta da década de 70, no Brasil um pouco depois, que veio na esteira mais ou menos do SUS, assim, que é também pensando em humanização de novo. Então, refletir sobre aqueles manicômios, aqueles depósitos de gente que não se encaixava na sociedade. E a sociedade achava mais fácil chamar de doido. Simplesmente. Né? E vamos afastar, e coloca realmente lá. Depósitos não de vamos gente. Conviver com pessoas. E quantos casos a gente sabe, inclusive tem um famoso de um personagem, de um ator que fazia um personagem assim, de Pica-Pau Amarelo, ele fazia o Rabicó, né? E ele um dia dormiu, isso é verdade, ele dormiu numa rodoviária, acho que numa estação de trem, porque ele perdeu um trem entre o outro e ele acabou dormindo lá. E a polícia encontrou, e ele, para se identificar, ele falava assim, eu sou o Rabicó do sítio Pica-Pau Amarelo. E ele foi parar numa instituição dessa como maluco. Só que ele era um ator que fazia o personagem, né? Então, assim, era mais fácil tirar da sociedade e isolar, não era? Muito mais simples. E um censo em 2009, se eu não me engano, 2009 ou 2007, 2009, eu acho, foi feito o primeiro censo da população que vive, por incrível que pareça, existe uma população que habita realmente essas instituições psiquiátricas até hoje, mesmo pós-reforma, porque a reforma demora um tempo para se concretizar, porque são estruturas que têm que ser feitas também, né? Então, se a gente tira hospitais, a gente tem que fazer postos, unidades, né, os CAPs, né? A gente tem que criar espaços, porque você não joga as pessoas na rua, né? Você tem que criar alguns outros espaços, e os hospitais também não acabaram. Alguns casos muito graves vão precisar de internação. Mas então, isso tudo demora muito tempo, muito dinheiro, muita energia, uma gestão muito eficiente. E o SUS tem problemas em geral, tanto de financiamento, mas principalmente de gestão. Principalmente de gestão. Gestão de recursos. E aí entra uma problemaiada danada, porque é deseconomia de escala, é pouca eficiência. É corrupção, que a gente tem que falar. Também, mas acaba que não é nem a maior parte. Eu acho que a maior parte é o problema de gestão mesmo. É gestão pouco profissional e a parte política, eu acho que entra muito assim, contratam os médicos para o município, quando muda o prefeito, troca o partido político, manda todo mundo embora para deixar um caos à saúde para o próximo prefeito não conseguir fazer uma coisa boa, né? Então, e por isso também que um dos vários fatores, que é difícil o Brasil conseguir levar médicos para o interior. Não tem uma carreira como tem no judiciário, nos juízes que fazem o concurso. Olha, ele passa 2 anos numa cidadezinha, mas ele sabe que daqui a alguns anos ele pode chegar na cidade maior, numa cidade melhor. Então, eles fazem o concurso. Mas o problema do médico também, além das condições da cidade serem ruins, as condições para ele atender, então ele pode ser responsabilizado judicialmente, né, por faltar, às vezes, um medicamento, por ele não ter opção de tratamento para ajudar aquela pessoa. Mas mais do que isso, eu acho que é a insegurança dele de ir para ali e saber que pode trocar o prefeito e ele está no olho da rua e ele desfez todos os laços que ele tinha. Todos esses motivos que a gente pode ficar aqui mais um tempo elencando quais são os fatores que interferem
que dificultam a implantação da humanização do atendimento em saúde, né? Uhum. Com tudo isso, você, particularmente, que hoje está vivendo isso tão de perto, na teoria e no conhecimento prático, você acredita que é possível mudar mesmo essa realidade? Sim. Você vê que algumas mudanças foram colocadas na prática? Sim. Lá no postinho do Nordeste que a gente está falando? Você acredita particularmente nisso? Sim, sim. Inclusive, por incrível que pareça, em alguns municípios, por exemplo, eu sei esses dados de Minas Gerais, em municípios mais pobres do interior, no Jequitinhonha, tem a atenção básica, o SUS, melhor do que de municípios grandes da capital, da região metropolitana, porque onde mais se precisa é que realmente se faz, às vezes. Então, claro que não é uma regra geral, mas é possível, e eu acho que ações muito pequenas, que nem eu estava falando, olha, revisar uma agenda de marcação de consultas, ações pequenas podem fazer um efeito muito grande. Então, acho que é possível. E essas discussões são todas muito recentes, né? Então, digamos, não tem como pôr a culpa muito grande em ninguém, porque olha o tamanho do sistema, olha o tamanho do país, olha o tamanho do nosso problema, que é muito maior, né? Então, eu acho que é possível, sim. E a gente está caminhando sempre para tentar melhorar. Então, só de ter tido uma mudança, por exemplo, em relação aos transtornos mentais, de, olha, vamos tentar diminuir a questão do manicômio para não virar um depósito de gente, vamos tentar colocar essas pessoas na comunidade. Isso acontece em 100% dos casos? Não. Mas já acontece bastante, esse censo, né? que eu ia falar, até me perdi, né? Esse censo que eu ia falar, ele detectou uma população enorme que vive em instituições psiquiátricas há coisa de 60 anos, 50, 30, e que não tem mais anos. nem para onde ir. Não tem mais. E muitos, e eles detectaram isso no censo do estado de São Paulo, esse censo, que uma boa parte deles nunca foi internada por ter algum transtorno psiquiátrico. Alguns foram por pobreza, que não tinha para onde ir, então entrou para lá e por ali ficou e nunca mais saiu, não tinha família, ninguém para reivindicar aquela pessoa, digamos assim. Alguns entraram fugindo do tráfico de drogas, então falaram, eu tenho que ficar aqui porque se eu sair daqui eu sou morto lá fora. Alguns foram, digamos, uma espécie de prisão para algumas pessoas, politicamente, etc. Houve casos dos mais absurdos e tem muita gente que ainda está realmente internada. E que ali, perdeu completamente o vínculo com a família, com a sociedade. Já perderam o vínculo com o mundo, às vezes. Consigo mesmo, né? É. Mas você ainda acredita? Eu acredito que é possível quadro. A gente melhorar. A gente não vai para frente, né? Tem que acreditar. Doutora Márcia, então é com essa sua mensagem que a gente termina o programa. Né? Que mesmo com todas as dificuldades, a humanização é possível na saúde. Eu acho que sim, a gente tem que batalhar por ela. As discussões éticas são necessárias. Sim. Sim. Queria agradecer, muito obrigada. O programa hoje foi profundo, viu? Muita conversa, você é boa de papo. Você também, é ótimo. O programa está à ótima. disposição quando você quiser voltar, tá? Fica à bom. vontade. E você também, quando você quiser reassistir, assistir outros programas, acesse hcancerbarretos.com.br, os programas estão todos lá e nos acompanhe pelas redes sociais, por aqui, pela TV que a gente veicula o programa. Você é sempre muito bem-vindo. Até a próxima. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Nós temos hoje como convidada Tamires Monteiro, ela que é psicóloga e está fazendo o seu mestrado aqui na Fundação Pio XII, está fazendo um estudo bastante interessante em pacientes que têm câncer avançado e que estão em cuidado paliativo. Olá, Tamires, tudo bem? Tudo bem, doutor Zé Humberto, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre a minha pesquisa. Eu sei que você está fazendo um ensaio clínico com pacientes que têm câncer avançado. Que tipo de pesquisa é isso, um ensaio clínico, Tamires? Sim, um ensaio clínico nada mais é que uma metodologia de pesquisa, né, que é utilizada em grupos para avaliar se uma intervenção ou um tratamento é efetivo nesse tipo de população. Então você está oferecendo alguma coisa diferente que não existe, é isso? E aí você quer saber se essa sua medida vai funcionar. É mais ou menos isso? Isso, mais ou menos isso. A gente vai testar uma intervenção psicossocial breve antes do encaminhamento desse paciente para o cuidado paliativo, juntamente com o cuidado paliativo precoce. Então, o paciente que receber o diagnóstico de câncer avançado, estiver em cuidados paliativos, então você vai oferecer uma intervenção psicossocial, é isso?
Isso, exatamente. É uma intervenção que a gente será feito, né, com 2 psicólogas a princípio. São 5 sessões, uma vez por semana, né, semanal, com duração até de 50 minutos. Tem uma base bem psicoeducativa mesmo, buscando a redução de sintomas depressivos e de ansiedade nesses pacientes. E nessas entrevistas ou nessas consultas com os psicólogos, o que vai ser abordado, o que vai ser falado, como é que vai ser essa intervenção? A intervenção ela é baseada na terapia cognitivo-comportamental. A gente vai utilizar uma metodologia bem psicoeducativa mesmo, sobre a doença, né, sobre o cuidado paliativo, para preparar este paciente para chegar no cuidado paliativo com sintomas depressivos e de ansiedade mais reduzidos. E a gente está falando muito de cuidados paliativos, né? A gente não explicou o que é o cuidado paliativo. O paciente está indo para o cuidado paliativo, o que significa isso? O cuidado paliativo ele é entendido como uma forma de tratamento, né, que visa reduzir os sintomas no decorrer do tratamento antineoplásico comum, né? Então, lá ele vai conseguir controlar melhor a dor, ter uma maior qualidade de vida e tudo mais. Então quer dizer que você então faz essa intervenção e depois você vai querer avaliar o efeito dessa intervenção psicossocial. O que você espera encontrar nesse estudo que você está propondo? Sim, a gente espera encontrar que essa intervenção ela seja algo que melhore a saída do paciente para o cuidado paliativo e que futuramente acabe se tornando um protocolo de atendimento no encaminhamento desses pacientes. Então, efetivamente, você acha que o seu estudo poderia mudar, então, a qualidade de vida desses pacientes? Sim, nós acreditamos e esperamos que sim. Quantos pacientes você vai incluir no seu estudo? O meu estudo ele faz parte de um estudo maior, né? O estudo maior visa estudar 150 pacientes e o meu estudo vai abranger apenas 60 pacientes, porque é o momento que a gente vai testar se isso realmente funciona ou não. Funcionando, a gente continua até os 150. E você não começou ainda o estudo ou vai começar? Que fase do estudo você está agora? A gente vai iniciar já a coleta nos próximos dias e nós temos previsão de 1 ano para fazer essas intervenções. Ok, Tamires, muito obrigado pela sua entrevista. É isso aí, o Hospital de Câncer de Barretos fazendo pesquisa para auxiliar os seus pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá.